Bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje temos como convidados ilustres João Moreira da Silva, que fez estágio na Visão, e Simão Cova, que fez estágio na SIC. Ambos se licenciaram comigo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e vieram aqui contar pra gente como é que foi essa transição de Direito para jornalismo. Antes de mais, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos. Isso aqui é uma outra série que eu estou começando aqui no canal, justamente que é para mostrar para quem entra em direito que vocês não precisam seguir direito pro resto da vida. Inclusive, tem aqui 3 pessoas e nenhuma vai seguir direito, né? 3 juristas que estão fugindo. Talvez. O futuro é uma incógnita, mas estamos aqui a experimentar áreas. Porque acho que, pelo menos no primeiro ano, a gente tem muito essa ideia de que, não, se eu entrei, eu tenho que ir até o fim, vou virar advogado. Depois é isso, né? Você fala para qualquer pessoa que está em direito e, é advogada. Não pode não ser. Mas, enfim, e esse vídeo em si é para explorarmos um pouquinho a área do jornalismo. Tenho a dizer que voltamos para o modo Zoom, porque o senhor João Moreira da Silva resolveu ir para Londres, sem sequer pedir autorização para a gente, não é, Simão? Absurdo. O que você está fazendo aí em Londres? Quer falar para o pessoal? Então, eu vim para cá fazer o mestrado, estou cá há 3 dias, portanto, na verdade. Ainda acabei de vir para cá, estou a fazer um mestrado em História, na SOAS, que é School of African and Oriental Studies, portanto, África e Médio Oriente. E pronto, portanto, no fundo, fugi da capital para vir experimentar outras coisas diferentes de direito. Eu ia perguntar para vocês, então, se calhar começamos pelo Simão, que é de onde é que surgiu a vontade de fazer um estágio em jornalismo? Então, isto é uma pergunta interessante, porque eu desde sempre que tive um interesse pela comunicação, e vocês que me conhecem, desde sempre que entenderam que eu tinha ali um gostinho por falar com as pessoas, por apresentar coisas, rádio, televisão, jornal, e é algo que já tinha desde bastante jovem. Tanto que na minha candidatura para a universidade, eu pus como segunda ou terceira hipótese comunicação, Ciências da Comunicação na Nova, mas não entrei porque a média de direito era mais baixa, ou seja, eu entrei logo. E o que acontece é que eu sabia que não ia entrar em Ciências da Comunicação, mas por uma questão de descargo de consciência coloquei lá. E ao longo do meu percurso académico eu sempre soube que talvez direito não fosse bem a minha área. E eu acho bastante interessante estar aqui a falar isto com o João, porque todo o caminho até à SIC começou numa conversa no átrio da nossa faculdade, da Clássica, em que eu soube que o João ia fazer, ou já estava a fazer, o estágio na Visão, e eu aí percebi, ok, é possível um caminho diferente, é possível não seguir o caminho de terminar a licenciatura e ir para a Ordem dos Advogados, ou para um mestrado em Direito, ou para uma profissão jurídica. E então entrei em contato com o João, e o João explicou-me que poderia falar com o Gabinete de Saídas Profissionais, e desde aí que foi uma enorme aventura. Eu falei com o Gabinete de Saídas Profissionais, entrei em contacto com uma responsável dos recursos humanos da SIC e percebi que havia ali uma possibilidade. Mas era difícil, porque muitas das vezes no mercado de comunicação as pessoas procuram pelo curso de comunicação. Não, mas eu depois acreditei que era possível. O João deu-me ali umas dicas para falar com o Gabinete de Saídas Profissionais e o gostinho foi-se gerando. E depois eu percebi, à medida que fui fazendo esse caminho de entrevistas, de envio de currículos, de contacto com as pessoas, que era uma área que realmente eu iria gostar bastante. E hoje em dia não me arrependo de nada. Não me arrependo mesmo de nada. Arrependo-me apenas de não ter experimentado isto mais cedo. E você, João? Bem, para mim não foi uma questão tanto de vocação, ou seja, eu já há quase 2 anos, eu e alguns amigos meus criámos o Jornal Crónico, que é, no fundo, nem funciona bem como um jornal, mas é um portal de opinião para pessoas da nossa geração, pessoas que gostam de escrever, de desenhar, de criar. No fundo, nós somos quase como um megafone, que foi um formato até adaptado mais tarde por órgãos de comunicação social maiores, como o P3 do Público ou o Observador. Não no sentido de ter um portal para jovens, mas no sentido de publicar muitos textos. Inclusive, vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais. Sim. Uma parte, João, a gente consegue fazer uma parceria com o Crónico? O Crónico, podemos fazer, estamos abertos. Então já vai entrar uma parceria. Sim. Não, tu e qualquer pessoa da nossa geração, no fundo, ou seja, há sempre algum critério, no fundo, um projeto ter uma estrutura, início e fim, ter um objetivo.
mas de resto nós temos muito o propósito de dar voz à nossa geração, pronto. E qualquer pessoa que apresente um texto, algum tipo de coisa, um projeto para parcerias, nós vamos de certeza alinhar. Incrível! Então, ok, foi só uma parte, mas então eu vou entrar em contato. Sim, Depois sim. você passa, não sei quem que está responsável mesmo por isso agora, mas Sim. depois eu de Depois parcerias. entramos em contacto. Mas pronto, então o Crónico foi criado há 2 anos, que era suposto ser um jornal universitário e funciona mais ou menos como um jornal de universitários, de nenhuma universidade em concreto. E portanto, a partir daí eu comecei a perceber que gostava de escrever, não é? Que tinha algum jeito para conseguir, ou seja, pôr os pensamentos por escrito, tinha mais jeito para fazê-lo por escrito do que a falar, que é o que eu estou a fazer agora, no fundo, por isso mesmo ter pedido para fazer um texto a dizer, e comecei a gostar muito. E a dada altura, eu, a meio do meu percurso na faculdade, chumbei 1 ano, porque estava mesmo a gostar do curso, e quis ficar lá mais 1 ano, e portanto, ao chumbar esse ano, dei por mim com poucas cadeiras para fazer no último ano do curso, no 5º ano. E pensei, bem, vou arranjar um trabalho, vou fazer alguma coisa, e no verão decidi mandar e-mail a 30, bem, não foram tantos, talvez 20 órgãos de comunicação social. Mandei aqueles que eu leio, tipo o Público, o Expresso, por acaso não mandei para o Observador, depois mandei para a revista Visão, mandei para algumas rádios, acho que não mandei para televisões, pronto, para ver, no fundo, qual é que era a receptividade. Mandar o barro à parede. E, infelizmente, a maior parte deles nem sequer respondeu, faz parte, os órgãos de comunicação social têm esse problema com novos estagiários, mas a Visão respondeu. A Sara Belo Luís, que é a subdiretora, que é quem trata dos estágios, foi super receptiva, tivemos uma entrevista e eu consegui um estágio de 6 meses, no fundo para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era escrever notícias, principalmente da área de relações internacionais. Portanto, eu fiz o estágio na altura das eleições americanas, por isso tive a oportunidade de cobrir à distância, obviamente, as eleições, o Biden e isso tudo, isso foi uma grande experiência. E pronto, ou seja, não foi bem uma questão de vocação, não é que eu me visse a ser jornalista propriamente, mas vejo-me e via-me na altura muito a escrever para trabalhar, quer seja no órgão de comunicação social, quer seja noutro tipo de organização. A questão é importante que tu digas, que é, as pessoas, muitas delas pensam que a questão do jornalismo é algo que só podes fazer aquilo, ou é uma profissão na qual tu te focas a 100% e não fazes mais nada. É muitas vezes possível cooperar com um órgão de comunicação social, televisivo, escrito, de rádio, e ao mesmo tempo trabalhar noutra área qualquer, até podemos ter uma profissão jurídica, e temos muitas pessoas que, por exemplo, vão comentar em jornais e em televisões sendo advogados. Eu acho que isso também é algo muito interessante na comunicação. E acho que, pronto, basicamente o que tu aproveitaste aí também foi isso, foi vindo de comunicação, vindo de direito, não largando a faculdade, conseguiste colaborar com eles. E eu acho que isso é muito interessante. Sim. Desculpa, Não, é verdade. Essa questão de conciliar o jornalismo com outras coisas, que é uma coisa que não sei se é tão comum em Portugal. Eu sei que existe, mas não é tão comum, mas é muito mais comum, por exemplo, aqui no Reino Unido, quando tens aqueles jornais muito grandes, o Guardian, revistas, pá, com uma dimensão diferente, porque proporcionalmente chega a muito mais gente porque está escrito em inglês. Tens muitos freelancers, portanto tens pessoas que têm outros trabalhos, mas que pontualmente vão escrevendo peças. Por exemplo, eu se estiver em Portugal sou capaz de escrever uma peça sobre algo que se está a passar lá e enviar em inglês para o Guardian, por exemplo, eles pagam-me alguma coisa e eu publico. Isso é um regime que é possível fazer a conciliar com outros trabalhos. Claro que é muito instável, claro que não é, tipo, se alguém procurar segurança e estabilidade, não é boa ideia ser freelancer, mas é uma boa hipótese para conciliar com outras profissões. Mas pronto, foi esta a resposta, Bel, que foi muito longa. Então pronto, aí já soube mais ou menos como é que você entra em contato com a Visão. E você, Simão, como é que foi esse contato com a SIC? Como eu tinha dito, eu desde sempre que despertei esse interesse, até já tinha trabalhado numa rádio, já tinha escrito para o jornal da minha terra aqui, Torres Vedras, com a dimensão parecida de Londres também. Eu estou aqui em Torres Vedras, que também é uma capital europeia quase. E depois eu entrei em contacto com. Eu sou muito de. Não, eu não sou a favor daquelas abordagens de enviar para e-mails gerais. Porque eu acho que quando se envia para um e-mail geral é só mais um naquela listinha de e-mails recebidos. Eu acho que as pessoas devem ter a cara podre, a lata de ir diretamente às pessoas. E então eu fui ao LinkedIn e procurei Recursos Humanos SIC. E apareceu o meu primeiro perfil, a Flávia Paliotes, que é uma das responsáveis pelos recursos humanos da SIC. E eu entrei em contato com a Flávia, mandei uma mensagem para lá, dizer que tinha bastante interesse em experimentar a área, que eu era de direito,
a justificar que achava que direito era benéfico para a área, ou seja, no fundo, eu sabia que podia partir um passo atrás, de linha de comunicação, e a minha tarefa era justificar que a vertente de direito era importante e era positiva. Entrei em contacto com a SIC, enviei o meu currículo, eles gostaram, fui a uma fase de entrevistas, eles gostaram, fui a outra fase de entrevistas, eles gostaram, de repente havia uma vaga e eu fiquei com a vaga. Mas eis que surge um problema que é a faculdade não queria o protocolo da SIC e a SIC também não conseguia o protocolo da faculdade por questões de seguro escolar, por questões de acreditação, e eu só disse, eu não quero acreditação nenhuma, eu não quero ficar com créditos nenhuns, eu quero experimentar isto, e preciso da via da faculdade por questões de seguro escolar. E então, um processo que podia ter sido celebrado em 1 mês e meio, 2 meses, demorou quase um ano. Mas depois de uma nova ronda de entrevistas, depois de uma nova ronda de conversações, depois de eu ter que juntar à mesa o grupo Empresa e a Faculdade de Direito de Lisboa para termos um protocolo meio híbrido, eis que conseguimos. Mas há agora, então, o protocolo entre a faculdade e a SIC, tecnicamente? Quando me perguntaram se quando eu fiz o protocolo, conjunto com eles, perguntaram-me se eu queria fazer o protocolo para mim ou se queria deixar disponível para todos. Pá, eu achei que era estúpido deixar só para mim e disse: fiquem com o protocolo, porque acho que é importante. E muitas das pessoas diziam: pá, se calhar também não há necessidade de ter o protocolo lá, porque não há muita gente que procure comunicação aqui na faculdade. Errado, Olha, eu própria não sabia, eu vou trazer esse protocolo errado, agora. errado, Não, e errado mesmo. já agora só acrescentar que com a visão eu tive sorte, porque havia outro rapaz que já tinha feito um estágio, um bocadinho como no meu caso, estava com poucas cadeiras para fazer, e arranjou, e foi ele que conseguiu fazer esse acordo entre o Gabinete de Saídas Profissionais da nossa faculdade e a visão. Por isso eu aproveitei, no fundo, o acordo que ele já tinha dado. Porque isso é uma coisa importante para toda a gente que está a pensar estagiar, que é, se for um estágio curricular, que é o estágio típico para alunos universitários, tem de haver um acordo celebrado entre a vossa instituição de ensino superior, neste caso a nossa faculdade, e o órgão de comunicação social. E eu tenho dúvidas que haja mais órgãos para além da visão e da SIC, neste momento. Não, Talvez não, mais não, um. não há. Eu penso que eu, Não assim, há. posso estar enganado, mas eu lembro-me na altura, daí eu ter dito, isto tudo começou com a conversa contigo, soube que a Visão era o único órgão que tinha esse protocolo, e eu tentei pegar um bocadinho no formato que vocês fizeram e transpor para a questão da SIC. Mas na nossa faculdade, e infelizmente, e tenho pena que ainda continue a ser assim, nós temos bastantes protocolos com firmas de advogados, com órgãos jurídicos públicos, não sei do quê, e fora disso não há. E eu penso que uma boa e importante discussão a ter no futuro próximo é as pessoas perceberem que o direito não é para ser advogado ou para ser juiz. O direito dá para tudo. O direito Sendo um ensina-nos entrave, né, para quem quer conhecer novas áreas. o direito ensina-nos como funciona a sociedade, ensina-nos perspectivas económicas, políticas, jurídicas, históricas. O direito é, a meu ver, um dos melhores, se não o melhor curso para uma vertente de comunicação, porque nos dá um pouco de tudo. E acho que é triste que ainda muita gente não perceba isso. Mas eu acho que a questão da visão abriu a porta a que se pudesse ampliar um pouco o foco do Gabinete de Ciências Profissionais, depois a questão da SIC fortaleceu isso, e da parte do Gabinete de Saídas Profissionais há uma abertura para isso, porque eu lembro-me quando propus o protocolo, a Sara Pata, a responsável que falou comigo, disse que é isto que se quer, é que os alunos cheguem à frente e que consigam celebrar estes protocolos também, e a faculdade está cá para ajudar. Agora, eu acho que a própria faculdade também pode abrir um pouco mais a porta a este tipo de situações. Não só para a comunicação, há todo um rol de questões que nós podemos celebrar. O direito não é só estar atrás de um computador a escrever peças processuais. O direito é tudo. E acho que nós devemos ter a possibilidade e a liberdade de escolher muito mais áreas do que aquelas que nos querem dar. Exatamente. E já agora, pegando um pouco nessa parte do direito, como é que vocês acham que é... Primeiro, como é que foi a recepção de vocês, vindo de direito, na área de jornalismo em si? Acham que foram bem recebidos, digamos? Como é que foi essa adaptação? Porque lá tá, como vocês disseram, já é uma área que nos prepara muito e que nos habitua a escrever e a ter vários pontos de vista. Mas quando vai para a área do jornalismo, pessoas que se formaram em jornalismo, como é que é? É estranho? Eles recebem bem? Não há diferença? Ou seja, sempre que eu estava na redação a trabalhar na visão, eu era um bocadinho
as pessoas, quando sabiam que eu estava em Direito, ficavam sempre muito surpreendidas. Porque é que eu estou ali? Obviamente que muitos dos jornalistas mais importantes do nosso país, principalmente daqueles da década do século passado, no fundo, que os jornalistas mais importantes, a maior parte tinham tirado Direito. Só muito recentemente é que os cursos de Comunicação, Ciências da Comunicação, isso tudo é que começaram a ganhar uma relevância nesse meio. Recentemente, talvez, umas décadas. E por isso, não é uma coisa absurda ter um estudante de Direito num jornal ou numa televisão, porque no fundo nós estamos em humanidades e as humanidades tocam-se todas. Mas é raro, mas eu acho que tive uma grande vantagem com isso. Eu, por muito que não tenha adorado o curso e tenha sofrido muito a fazê-lo e isso tudo, a verdade é que, gostando ou não, o curso, quando acabamos, temos um grande método. É um curso que nos obriga a estudar muito, é um curso que nos obriga a organizar-nos, é um curso que nos obriga, a não ser que chumbemos, mas se queremos passar, necessariamente temos de organizar a nossa vida, não é? E é uma coisa que dá muito jeito em jornalismo e, na verdade, em qualquer profissão, que é conseguir dividir o nosso tempo, conseguir organizar-nos. Portanto, eu não sei, não quero fazer uma generalização sobre todos os estudantes de Direito, mas eu sinto que a nossa grande vantagem é mesmo sermos super metódicos, e conseguirmos, ou seja, depois do trauma que foi passarmos por aquele curso, conseguimos mesmo adaptar-nos bem a isto. E escrever, no fundo, nós estamos num curso onde escrevemos muito. É verdade que há advogados e professores que escrevem manuais e que escrevem pessimamente, como todos sabemos. Não quero dizer nomes, mas... Polémico. Não, mas não sabem pôr vírgulas em geral. E, se caso, alguns sabem, mas... Não, mas é um curso em que escrevemos muito, por isso não é estranho irmos para uma redação. Mas sim, eu acho que essa é a grande vantagem, é sermos organizadinhos e não sei o quê, sabermos coisas, por exemplo, termos conhecimento de direito ajuda muito, porque a maior parte dos casos mediáticos envolvem tribunais, ou seja, envolvem leis, envolve sabermos interpretar e resumir peças jurídicas em poucos parágrafos. Por isso sim, eu acho que ser de Direito tem essa vantagem de ajudar nas questões jurídicas, mas não só. É mesmo, o perfil de um estudante de Direito é uma coisa muito benéfica para os jornais. Não quer dizer com isso que os estudantes de comunicação são desorganizados e preguiçosos. Quero apenas dizer que, tendencialmente, os estudantes de Direito são mais rígidos, o que não os torna melhores, mas talvez menos criativos às vezes. Mas vocês acham que essa vantagem, pronto, esse pensamento crítico de direito e tudo mais, a metodologia, ter direito, uma licenciatura ou o que for, no currículo, na hora em que eles vêm eles assistem aquilo para ver se vão admitir ou não para um estágio, por exemplo, é uma vantagem ou é uma desvantagem? Em relação a uma pessoa que vem, por exemplo, de jornalismo ou de comunicação social, enfim. Eu acho que não é uma questão de vantagem ou desvantagem. Se estiveres numa equipa de uma redação 100 pessoas e forem as 100 de comunicação, será sempre uma vantagem ter alguém de direito. Mas se tiveres uma redação em que faltam pessoas com o pensamento e o conhecimento teórico da informação, eu acho que aí é preciso alguém de comunicação. Agora, eu acho que o mercado da comunicação está muito preenchido de pessoas formadas em comunicação. Então, pessoas que venham de fora da área do direito, da economia, por exemplo, são bem-vindas. E eu senti no ambiente da SIC, se bem que eu também tive muita sorte, porque o ambiente do grupo empresa, em especial da SIC, é um ambiente que não é normal, é demasiado simpático para um mundo do trabalho, e eu tive a sorte disso, e já me contaram de outros órgãos de comunicação social que não é assim, mas eu fui muito bem recebido e sempre valorizaram muito e viram de um ponto de vista positivo a minha formação em Direito. E, por exemplo, eu posso dar um exemplo de, como o João estava a falar há bocado, algumas questões principais que se abordam nas notícias, que são julgamentos e casos de tribunal bastante, assim, visíveis em televisão. E muitas das vezes iam-me perguntar alguma informação, algum conselho sobre uma leitura jurídica de algo. E isso é algo que vocês não têm noção da importância que tem. Porque para uma pessoa que não é de direito, muito dificilmente há um escrutínio da letra da lei como nós fazemos. Se calhar para umas pessoas que leem é proibido escrever em amarelo, as pessoas pensam, ok, é proibido escrever em amarelo. E nós vamos pensar, ok, é proibido, mas então de que formas é que nós podemos escrever em amarelo fora desta proibição? Será que é mesmo proibido todas as formas de escrever em amarelo ou há uma forma diferente em que se pode? E esse raciocínio que nós temos desde o primeiro ano, que é o raciocínio de pensarmos assim de forma mais ampla, é muito importante em questões, por exemplo, desses julgamentos.
E depois, se calhar, é importante também pessoas formadas em Direito para evitar casos mediáticos em que se faz uma completa violação do princípio da presunção da inocência. Nós, hoje em dia, na comunicação social, vemos uma pessoa que está em julgamento e que automaticamente já é culpada, porque a própria escrita jornalística não sabe fazer uma distinção entre estar a ser julgado e ser acusado e ser mesmo sentenciado. Eu acho que é muito importante a vertente de direito. E eu acho mesmo que é algo tão benéfico. E eu vejo muitas pessoas na nossa faculdade a dizer: eu gostava, mas nós somos de direito, eu não tenho conhecimento. Conhecimento não se dá na faculdade. Eu cheguei lá, sabia zero. Tive que errar, tive que me esbardalhar a fazer coisas mal e aprender com os erros para aprender. E hoje em dia sei 1% de comunicação, mas se calhar quem tirou o jornalismo chega também ao trabalho e sabe 1%. Portanto, também não é assim. E eu acho que a principal diferença que houve vindo de direito para o mundo da comunicação é a abordagem que há. Nós vamos com aquela ideia de que temos de tratar as pessoas por senhor doutor, professor doutor, engravatados. Eu lembro-me de Chega na chegar entrevista no meio da rua e pergunto: então, senhor doutor? Não, mas na nossa faculdade temos muito senhor professor, e vamos ao escritório de advogados, eu estagiei em escritórios de advogados, é o doutor não sei o quê, e eu lembro de chegar à SIC de fato e gravata no primeiro dia e receber-me a Ana Marisa Silva, que é uma das pessoas responsáveis lá da SIC, pelas equipas, e eu cheguei lá: bom dia, doutora Marisa, e ela disse-me: doutora Marisa, está calado, pá, mas estás aonde? Trata-me por Marisa e trata-me por tu. E eu fiquei tipo: ok, no primeiro momento isto é diferente, e depois o ambiente de redação é um ambiente muito descontraído. Só para vocês verem, todos os dias alguém leva bolos, ou recebemos um e-mail do e-mail todos: há caipirinhas na mesa central, podem lá ver se quiserem. E é assim, porque Eu vou ter de te visitar. a Também informalidade, acontecia, Eu também vou tiver acontecia lá. caipirinha. a Também acontecia lá. informalidade, a informalidade no mundo do direito é muito mal vista, mas a informalidade é um dos melhores mecanismos para construir equipas que funcionam. E por isso é que a SIC é o canal mais visto há mais de 30 meses. É bom, Muito ele interessante. veio aqui fazer propaganda. Não, mas a informalidade, ou seja, informalidade é ser normal. Ou seja, basicamente a malta pode ir vestida como quiser. Pá, pronto, se fores para a televisão, se calhar metes uma camisa, uma coisa assim. Mas, Claro. tipo, ou seja, no fundo é ser normal. E se calhar nos escritórios de advogados é que se tiver mais e-mails a dizer que há caipirinhas a meio do dia. Mas isso sou eu, que não sou advogado, que digo. Mas pronto, sim. E agora eu ia perguntar para vocês primeiro, como é que era o estágio em si, em termos de que mês até que mês, então foi realmente o período temporal. Mas perguntar então, João, o teu foi mais redação e o do Simão mais televisivo, não foi? Tipo, explique um pouco como é que era o dia a dia, como é que era o estágio em si. Então, o meu foi um estágio de 6 meses. Foi de setembro a fevereiro, salvo erro, fevereiro ou março. E foi, basicamente, apanhou parte da pandemia, não é? Porque setembro foi aquela altura em que houve uma reabertura depois do. Já nem sei o número de confinamentos que houve, mas foi aquela altura em que, antes daquele Natal terrível, portanto, de setembro a dezembro eu estive presencialmente na redação. Isso foi mesmo bom, porque apanhou as eleições americanas. O dia das eleições americanas, aliás, foi o dia em que começaram os casos a piorar. Mas foi muito bom estar presencialmente, porque estava todos os dias lá, das 9h30, 10 até às 5 e tal, 6, portanto, horário de trabalho normal. Menos quando tinha aulas, porque como é um estágio curricular, eles têm de ter em conta que nós temos aulas e deixam-nos ir, tipo, se tivermos aulas à tarde, só temos de ir trabalhar de manhã e vice-versa. E se precisarmos de estudar por frequências e isso, eles dão-nos, pelo menos isto se calhar depende do editor ou do diretor, mas no meu caso a minha editora disse-me sempre, tipo, tira 2 dias, 3 para estudar antes, tipo, sem problema, portanto, isso ajudou. Pronto, depois há o problema entre fazer as coisas em pessoa e fazer as coisas online, que é, eu sinceramente acho que a minha experiência foi tão boa porque eu comecei em pessoa, ou seja, eu apanhei esses momentos todos que o Simão disse, a questão do o bolo e o vinho, não sei o quê, tipo, final do dia, poder ir almoçar e almoçar com pessoas de lá, não é que seja uma coisa particularmente comum, mas acontecer isso de vez em quando ajuda muito para, para nos integrarmos, para que, por exemplo, que nos deem boas oportunidades, porque faz toda a diferença estarmos sentados ali numa secretária. No fundo, as pessoas lembram-se que nós existimos. Nós somos novos, nós estamos lá há um mês. Portanto, estarmos sentados numa mesa da redação faz muita diferença, porque ali o editor de internacional, por exemplo, sabe que eu gosto desses temas. Está-me a ver ali sentado e tipo, eu podia pedir ao João para fazer aqui uma coisa sobre isto.
E quando estamos online isso não acontece, porque estamos só a trabalhar diretamente na nossa secção, não conhecemos pessoas de outros sítios, por isso faz muita diferença. Mas foi assim, regular, dia inteiro, mas imagino que tenha sido muito melhor por ter sido presencial. Portanto, não sei, não é que eu possa recomendar para ninguém se candidatar até as coisas voltarem tudo presencialmente, porque nunca não sabemos quando é que isso vai ser, mas posso garantir que a minha experiência foi o que foi porque eu estive lá presencialmente. O meu estágio foi de 3 meses. Eu iniciei o estágio em junho e iniciei o estágio ainda numa fase em que estávamos, eu não sei se foi em exames, não, foi em horários de melhoria, eu não tive exames. Eu fui em horários de melhoria, ou seja, eu comecei o estágio ainda não tendo terminado o capítulo de faculdade. E então, sempre foram muito simpáticos comigo porque disseram-me, nos dias em que tu tiveres horários de melhoria, não há problema, faz o horário da noite ou não vens e ninguém te vai cobrar nada. E eu tinha um objetivo a nível de avaliação do curso e dei até ao fim e eles deixaram-me sempre ir às orais e isso marcou até a diferença depois no ponto de vista curricular. E então, a minha primeira semana foi de acompanhar pessoas, jornalistas séniores já em reportagem. Eu lembro-me que fui, na altura, houve aquele caso de bullying no Seixal, em que houve as miúdas que empurraram um rapazinho para o meio da estrada, e nós fomos cobrir a visita do Rui Rio. E então fomos visitar a escola e as perguntas e o ambiente e aquela questão de querer saber mais e de querer fazer perguntas para saber outras coisas, para levar a outras perguntas, isso fascinou-me bastante. E eu aí fiquei mesmo, isto é algo que eu vou gostar bastante de fazer. Na segunda semana disseram-me, tu agora vais começar a fazer tuas reportagens, as peças. Não dava voz, ou seja, eu ia aos locais, fazia as entrevistas, mas depois escrevia a peça, que é pronto, escrevia o guião, escolhia as imagens para passar, das pessoas a falar, mas ia sempre pedir alguém para ler. E nunca tive um acompanhamento muito feroz ali em cima de mim. Mas isso é bom, porque sempre me disseram, o objetivo do estágio aqui é tu desenrascar-te, é tu desenvolveres a tua capacidade de desenrasque. Porque um jornalista não vai estar à espera que alguém o ajude a fazer X, Y e Z. Tu tens que te encaminhar sozinho. Então, todo o meu estágio, sempre tive ajuda quando era necessário, mas sempre procurei fazê-lo sozinho, não do ponto de vista egoísta ou individualista, mas do ponto de vista de desenvolver a minha capacidade de desenrasque, lá está. Ao primeiro mês, comecei a dar voz às peças e foi incrível. Eu posso dizer que eu acho que a sensação que o João deve ter de ler os artigos dele publicados sobre as eleições americanas, que diga-se, eu li e gostei bastante e na altura elogiei, é a sensação que eu tive de chegar a casa e estar a ver o Jornal da Noite, ou no meu caso o primeiro jornal, que eu estagiei muito mais no primeiro jornal, que é o Jornal da UMA, da SIC, e então eu entrava às 9 e saía às 5, e estagiei muito nesse horário, e chegar a casa e ouvir a minha voz a dar para o telejornal é algo, não dá para descrever, porque eu passei num mês de estar a estudar Direito Processual Penal e odiar para estar em televisão a dar voz e a dar notícias. E muitas das vezes era eu próprio que sugeria os temas e os coordenadores tinham uma abertura incrível. O coordenador com quem eu trabalhei mais chama-se André Antunes e o André, eu propunha coisas que se calhar eram parvas, eram descabidas, e ele dizia, faz. Se ficar mal, não se mete no ar, mas faz. E muitas das vezes deixaram pegar em temas que não eram muito abordados, questões de saúde mental, questões de pressão dos jovens universitários, questões de ir à terrinha falar sobre temas da terrinha, isso é incrível. E eu, nos 3 meses que estive lá, eu não sei, eu descobri um conceito que é trabalhar e gostar. Trabalhar e gostar. Eu sempre achei que ia para um escritório de advogados, ia odiar o meu trabalho, ia chegar a casa a querer desistir, e de repente dou por mim com o dia a passar a correr, dou por mim a chegar às 5 da tarde e a pensar que eu podia fazer mais um horário destes, porque eu estou super feliz. E posso dizer, pá, os primeiros 3 meses, porque pronto, agora estou lá efetivamente a trabalhar, foram a melhor experiência profissional que eu tive na minha vida. E adorei, sem dúvida. Agora eu ia perguntar se vocês. Quer dizer, acho que é importante também realçar, não é, Simão? Que agora você é um homem contratado. Sim, sim. Eu pela primeira vez na minha vida sei o que é esperar pelo dia 28 e ver na minha conta um valor mais alto. Pronto, eu já tinha. Só para vocês verem, o último trabalho que eu tinha tido antes de trabalhar na SIC foi num verão a apanhar pera e posso dizer que pronto, é aqui um upgrade contratual a nível de estabilidade laboral na minha vida e agora estou a trabalhar, efetivamente estou contratado
estou com algo um bocadinho diferente, eu estou a estudar ao mesmo tempo, e agora depois de ter dito mil e uma coisas mal do curso de Direito, eu continuo em Direito, um, à semelhança do João, eu também estou numa escola internacional, a Nova School of Law, e, e então estou a estudar Direito Internacional e Europeu de dia, que é um horário complicado, e de noite estou a trabalhar na SIC, estou a trabalhar mais com os programas políticos, o Eixo do Mal, não é já o nome anterior, mas o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, o Expresso da Meia-Noite, vamos ter novos programas, e eu estou muito com esses programas a nível de conteúdo de audiovisual, de entrevistar as pessoas depois do programa, e também estou a trabalhar muito no online. Isto porquê? Porque o meu horário não me permite estar no terreno com horários instáveis, tinha que faltar aulas e isso tudo. E então, só uma dúvida, o que é que tu estás a fazer, tipo, tu fazes tipo aquela parte, tipo, selecionas quotes e depois escreves para o site, tipo, um resumo do episódio ou uma coisa assim? Não... por exemplo, eu vou começar depois das autárquicas, vamos começar com isso. Eu escolho as melhores partes do programa, por exemplo, frases mais sonantes, momentos de atrito entre alguém, e depois escrevo a parte escrita, ou seja, neste momento eu já não estou tão no conteúdo televisivo de terreno, porque não tenho possibilidade de trabalhar à noite e é muito mais difícil, se bem que se houver alguma necessidade eles chamam, portanto também não é por aí. E trabalho muito na componente do site da SIC, no site da SIC Notícias, nas redes sociais, e escrevo mais, pronto, lá está, é um bocadinho de imprensa escrita também, online, e é um bocadinho de tudo. Há essa liberdade também. O que está contratualmente estipulado, muitas das vezes não é o que nós fazemos, mas de um ponto de vista positivo. Dão-nos a liberdade de criar conteúdos. Eu agora, de repente, posso sugerir uma rúbrica sobre um tema que eu acho interessante e, de repente, fazemos uma rúbrica que vai para o ar no online e que pode ir para o ar, por exemplo, à SIC Notícias. E, por exemplo, acho que estão a pensar em fazer uma rúbrica de direito em que eu poderia ficar o responsável e podemos, por exemplo, pegar nisso, pôr no site e pôr a passar semanalmente na SIC Notícias. É todo um trabalho de criatividade e de mandar ideias para o ar e eles têm muita receptividade para ouvir as ideias. Ah, incrível. E é muito interessante porque ela tá, mesmo para quem ainda não tem certeza se quer seguir direito ou não, você mostra que dá perfeitamente para você continuar em direito, pronto, fazendo mestrado, uma pós-graduação, o que for, e ao mesmo tempo tentar conciliar com outras áreas para ter experiência em ambas, porque, pronto, experiência a gente também vai vendo o que a gente realmente gosta mais ou não. Outra coisa que eu ia perguntar, então, era para ver se os garotos já sabem mais ou menos o que querem seguir no futuro. Se bem que a nossa idade é um pouco difícil. Não, pode Eu ser. própria não sei bem o que eu estou fazendo ainda da minha vida, mas é isso. Ok, eu posso inventar primeiro. Não, ou seja, eu vim para cá para fazer um mestrado numa área que não é jornalismo, não é? Por isso vim para cá fazer um mestrado em História, que para um jornalista, principalmente um jornalista de questões internacionais, no meu caso, ligadas mais à África, será sempre uma vantagem. E é uma coisa que complementa muito a minha qualidade enquanto jornalista que cobre, por exemplo, para uma pessoa cobrir. Recentemente, no ano passado, houve um problema, passou muito na Lusa, questões com a independência de Cabinda, que é uma província no norte de Angola, e havia várias notícias sobre protestos lá e isso tudo. E é impossível perceber esse conflito sem sabermos a história de Angola, saber porque é que aquela província quer independência, o que é que está na origem disso. O que está na origem são as questões dos partidos e na independência de Angola, houve acordos com os portugueses e isso tudo. Pronto. E, no fundo, para uma pessoa cobrir decentemente esses eventos, uma pessoa tem de ter contexto histórico. E, portanto, eu achei que... ou seja, eu não sei necessariamente se eu vou ser jornalista, mas sei que se for, vou ter sempre esse bom complemento para cobrir os assuntos. E vou ter sempre essa veia jornalística. Eu sei que vou, mesmo se estiver a fazer investigação histórica, se for historiador, digamos assim, eu vou ter sempre a necessidade de, se for preciso, de vez em quando fazer um artigo mais simples de forma jornalística para mandar para jornais que eu acho relevante, digamos assim. Por exemplo, estou a fazer uma investigação histórica, pronto, com aquela linguagem toda académica e não sei o quê, não faz sentido publicar isso assim para o público geral, mas há um dia em que eu posso decidir, pá, não, isto aqui tem de ser partilhado com o mundo, digamos assim. E nesse momento posso sempre dar uma perninha ao jornalismo, mas agora que me perguntas o que é que eu vou fazer no futuro, eu não sei bem. Vou descobrir no final deste ano, depois do mestrado. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Mas não é mau. Eu acho que não é mau. É mau quando nós não sabemos e não temos hipótese em cima da mesa. Eu acho que é ótimo quando nós não sabemos, mas temos vários caminhos que estamos a fazer. Eu fui para Direito com a perspectiva de trabalhar um dia nas Nações Unidas. Era o meu sonho de sempre.
Queria trabalhar em países em desenvolvimento, queria ir para o terreno, queria ir naquele sonho, talvez utópico, de ir distribuir alimentos e vacinas e livros escolares para a África. Quer ser um white savior. No fundo é o que. Não, eu tinha um sonho eu tinha um sonho mesmo de ir para o terreno. À medida que fui estudando, fui percebendo, e que fui lendo um bocadinho mais sobre as Nações Unidas, fui percebendo, claro, que a maior parte do trabalho que é feito é de escritório. As pessoas todas das Nações Unidas não estão no terreno a ajudar. E eu comecei a pensar, ok, há formas diferentes de lutar por conceitos de justiça que nós acreditamos. E eu acho que foi aí que eu também percebi que o jornalismo pode ser um dos caminhos possíveis para isso. E eu penso isso porquê? Porque eu acho que não há nada mais importante do que as pessoas terem informação do que se passa. Se nós não tivéssemos tido a gravação do George Floyd, por exemplo, não existiria nem um quarto da revolta que houve, nem um quarto do impacto que houve a nível social, cultural, etc. E eu acho que o trabalho da comunicação é esse mesmo. A comunicação é informação na vertente jornalística. E eu acho que, por exemplo, o que eu antes sonhava fazer na ONU de distribuir alimentação e vacinas, etc., por África, se calhar pode ser possível eu ir enquanto jornalista para a África, cobrir situações de injustiça, de violação de direitos humanos e expô-las. E de repente temos na televisão isso a dar, e as pessoas que têm conhecimento das situações. Porque, por exemplo, eu acho que não há nada mais importante do que o conhecimento. E as pessoas, tendo conhecimento das situações, vão criar um sentimento de revolta, vão criar um sentimento de isto está errado e vão fazer força para que as coisas mudem. Isto num cenário perfeito, de mundo perfeito. Se calhar, na verdade, 90% das pessoas vê, ouve e esquece. Mas se eu conseguir, através da minha profissão de jornalista, ter esse impacto em 10% ou 5% ou 2% das pessoas, já cumpro o meu sonho. Porque eu nunca, 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 se calhar tive, na verdade, uma profissão exata que eu queria ser. Eu não sou daquelas pessoas que diz, eu aos 7 anos queria ser advogado, eu aos 14 queria ser arquiteto. Não, eu sempre achei que queria lutar por questões de justiça e sempre ouvi na minha vida que tu és um sonhador, és utópico, mas se calhar agora penso, eu não sei como, não sei se é enquanto diplomata, enquanto jornalista, enquanto jurista, enquanto seja lá o que for, que vou fazer isso, mas sei que a área que quero trabalhar é direitos humanos, sei que a área que quero trabalhar é com as pessoas e sei que não quero trabalhar atrás de uma secretária. Eu acho que isso é a certeza que eu tenho. Se me derem um horário das 9 às 5, seguro que eu vou estar lá, a entrar às 9, a fazer login e às 5 faço logout, eu não quero isso. Eu quero saber que no dia seguinte me podem telefonar a dizer que posso ir para o Zimbábue a trabalhar com as pessoas de lá à toa e no dia seguinte posso ir para o Peru trabalhar com os direitos das mulheres. É isso que eu quero. É muito natural, porque a gente é muito jovem, e bem ou mal, desde que a gente, sei lá, com 14, 15 anos, falam que a gente tem que escolher uma área. Quando a gente chega na faculdade, a gente com 17 anos, 18, uns pirralhos, a gente tem que escolher uma faculdade. E depois a gente tem muita ideia de que a gente tem que ficar preso àquilo, e não tem. E eu entendo completamente, Simão. Por exemplo, no meu caso, eu entrei na faculdade também pensando que eu ia gostar mais de relações internacionais. Cheguei a meio do curso, vi que gostava mais de marketing. Agora comecei a trabalhar em marketing, mas também gosto muito dessa parte de comunicação, de apresentação, enfim. E ainda estou vendo no meio disso. É isso, é procurar oportunidades. Eu acho que o importante é não se conformar com onde você está. Se você não gosta, é tentar ir atrás, não ficar sentado lá, tá? Como vocês disseram, é mandar currículo, é ir atrás, é conversar com o pessoal, é tentar se informar como é que você pode fazer um estágio, ou começar a trabalhar aqui ou ali, e lá tá, e ir explorando, e vendo o que aparece, para ver se algum dia a gente se decide. E o João há bocado disse uma coisa que é muito importante, que é as pessoas estão a ver isto, e mesmo quem não veja e que manda currículos, vai levar 50 mil nãos. Eu, quando comecei a armar-me em louco e a aventurar-me na área do jornalismo, eu mandei currículos para rádios locais aqui em Torres e não me responderam. E eu de repente pensei, ok, se eles não me respondem, ninguém me vai responder. Tipo, não vou conseguir. Mas depois pensei, pá, não, eu vou tentar. Eu posso levar com 50 portas fechadas, pá, mas vai haver uma que se vai abrir. E olha, e quando vocês menos esperam, é quando as portas começam a abrir completamente. Eu entrei na segunda-feira na SIC e na terça-feira ligaram-me, estava eu a dormir, e eu fiquei um bocado baralhado, não conhecia o nome, porque estou, não sei o quê. E era uma rádio nacional, a ligar-me para trabalhar lá.
e eu de repente pensei, fogo, eu há uns meses estava a pensar, eu não tenho abertura nenhuma para nada em comunicação, vão-me mandar dar uma volta e de repente agora as portas estão-se a começar a abrir. Eu acho que as pessoas não podem desmotivar ao primeiro não, porque não vão responder à maior parte dos vossos e-mails. Vocês vão ligar para lá, vão dizer, ok, mande para geral@jornal não sei quê.pt e depois acabou aí. Vocês têm que ter cara podre completa de ir presencialmente, deixar ao balcão um currículo, porque o que muda muitas das vezes, e eu esqueci-me de contar isso há bocado, não é a linha no currículo, não é um valor a mais, é uma conversa que têm. É uma conversa que vocês têm que deixam a vossa marca. Eu, no último dia de estágio na SIC, ah, eu posso dizer, falei com o Ricardo Costa, que é o diretor de informação da SIC, e expliquei a minha situação e disse: Ricardo, podes achar que isto é completamente à toa, podes achar que isto é interesse da minha parte, podes achar que é uma abordagem errada, mas eu adorei estar aqui. E isto é o último dia, ninguém me disse nada que eu ia continuar. E eu sei que quero continuar aqui, porque amo esta ocupação que estou a ter, amo este ambiente de trabalho e tenho que pagar o meu mestrado. Eu preciso, quero e sonho com isto. Pá, e eu gosto de política, gosto de internacional, tenho a vertente jurídica, está aqui o meu currículo, está aqui uma carta minha, eu posso trabalhar em tudo o que vocês quiserem, eu posso estar aqui a trabalhar, a dar as notícias de que o ator X quer namorar com a atriz Y, mas eu quero trabalhar aqui. E mostrei isso, e mostrei interesse. Passados uns dias o Ricardo ligou-me a dizer que tinha uma ocupação para mim. Porquê? Por causa do currículo? Não. O currículo estava lá na base de dados. Foi porquê? Porque fiz uma reportagem muito interessante. Se calhar até fiz uma reportagem uma outra interessante. Fui aos bairros sociais e trabalhei em questões também humanitárias. Mas o que marcou foi a conversa. Epá, e não há nada como cara a cara. Não há nada como irmos lá sem vergonha e falar. E eu acho que é isso que as pessoas devem fazer. É exatamente isso, aí atrás é mostrar interesse. Por acaso, foi a mesma coisa, eu mandei uns 30 currículos uma noite em que eu estava desesperada, às 3 da manhã, eu nem sequer lembrei de agendar para as 8, porque muita gente recebeu currículo às 3 da manhã, desesperada, porque isso foi em abril, assim, tive uma crise de choro, fiquei um dia inteiro chorando, pensando que eu estava sem rumo na minha vida, mandei 1.001 currículos, aí, passaram 2 semanas, eu acho que daqueles 30 eu recebi para aí 2 respostas. Uma delas depois fui para a segunda entrevista, consegui o trabalho. E, entretanto, agora estou indo. Depois, passar um tempo também, eu já tinha mandado, nessa mesma altura, para várias rádios, televisões, etc. Não recebi resposta também. E agora eu vou estagiar com uma produtora em Tomar. E, assim, é muito aquilo. Eu não sei o que eu quero, eu não quero trabalhar atrás de uma secretária com livros, como nem vocês dizem, de jeito nenhum. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei muito bem o que eu não quero. Então, é tentar descobrir o que está para aí. E não ficar parado, é ir atrás, completamente. Sim, eu queria só acrescentar uma coisa que se calhar não é uma coisa tão positiva, mas que acho que tem de ser dita, que é, infelizmente, a maior parte destes estágios curriculares em jornais em Portugal são estágios não pagos. Acho que isso é uma coisa que se tem de ter em conta. Ou seja, podermos dar-nos ao luxo de fazer um estágio não pago é obviamente um privilégio, não é? Nem toda a gente pode fazê-lo. Isso é uma coisa que tem de mudar, não sei. Pronto, depois a questão política de como é que isso pode mudar já é outra questão. Mas pronto, acho que é uma coisa importante para toda a gente ter em conta. É uma coisa que eventualmente faz sentido fazer, por exemplo, no último ano de faculdade, no verão, mas que não sendo pago, é um entrave, sempre. Mas pronto, isto vale como para tudo, vale como para alguns estágios de advocacia e outras questões, e às vezes pode compensar, como é o caso do Simão. Um caso em que fica lá a seguir, não foi o meu caso também, eu fugi de qualquer forma, mas a verdade é que o Simão tem muita razão no que diz. Eu, por exemplo, eu dei-me muito bem com toda a gente ali, mas pronto, por várias razões, incluindo ir para fora, não dei este passo que o Simão deu, a questão de pôr-me ao serviço. E acho que isso é uma coisa mesmo importante, no fundo, para qualquer trabalho, sinceramente. Acho que ninguém vai adivinhar. As pessoas podem achar, sim, ele gostou, ele não gostou, não sei o quê, mas ninguém vai adivinhar isso. Por isso, acho que é sempre uma boa jogada no final fazer uma declaração de interesses e dizer, tipo, eu quero ficar aqui. Mas sim, pronto, foi. E de facto, eu acho que o importante também é nós sermos genuínos e dizermos, contarmos o que nós queremos, o porquê de nós querermos e as circunstâncias à volta. E eu só para vos dizer, eu falo muito da questão da SIC porque eu sinto mesmo que foi algo de boa vontade da parte deles. Porque não é de muito interesse ser alguém que está a tirar mestrado com condicionantes, tem que ter dias não sei do que de folga para estudar
e às vezes pode chegar mais tarde e não sei o quê, isso não há interesse nenhum. E de repente eu expliquei a minha situação. E eles dão a ideia inicial, só para vocês verem, era estar com um contrato de 4 meses, part-time, recibos verdes. E eu expliquei toda a minha situação e de repente eles deram-me um contrato de full-time, com um horário completamente adequado ao meu mestrado, de 1 ano. Porque eu disse que as aulas eram 1 ano e eu tinha que pagar as prestações num ano. E eles de repente fizeram-me esse contrato e bloquearam ali os meus horários para que não me prejudicasse a nível de faculdade. Ou seja, eles não só me contrataram, como foram completamente flexíveis para a questão do meu mestrado. Por isso é que eu agora até costumo dizer que me apadrinharam o mestrado, porque foi completamente isso. Porque aquela conversa não só me deu a possibilidade de trabalhar lá, como me deu a possibilidade de trabalhar de lá com um ajuste de horários e de contratos e isso tudo que me permite estar a estudar tranquilamente. E eu acho que é isto. Nós devemos ser. O contacto humano é diferente. Um mail é igual para 50 mil pessoas, mas uma conversa que nós podemos ter muda tudo. E eu acho que as pessoas, se querem realmente isso, é dar a cara. É chegar lá e dizer: olha, eu soube que João não sei quê é responsável por esta editoria, eu gostaria de falar com ele, marcar uma reunião. Marcam e dizem 5 minutos, eu só quero 5 minutos para explicar a minha situação. Isto pode parecer utópico, mas eu pedi 5 minutos para falar com ele. E agora sou um homem da família SIC, do grupo que está há mais de 30 meses com a maior audiência de Portugal. Achamos já, hein? Ai, lindos, lindos. Então, agora, para finalizar, tudo bem que já deu muitas dicas, mas queria saber se vocês conseguem resumir em 3. Quais dicas vocês dariam para pessoas que se interessam pela área de jornalismo e gostariam de desvendar mais desse mundo? Eu vou resumir 3 dicas que eu, no fundo, fui dizendo ao longo daqui do episódio, mas a primeira é: escrevam e mandem para sítios. Pronto, eu já fiz a declaração de interesse. Tendo em conta que eu sou do Crónico, vou sempre dizer para mandarem as coisas para o Crónico, que é crónico.geral@gmail.com. Se tiverem alguma peça, algum artigo de opinião, não é certo que vá ser publicado, porque nós temos um conjunto de cronistas residentes e temos muitas crónicas em espera no e-mail, mas não perdem nada em fazê-lo, em mandar para o Crónico, mandar para a revista Quadrante, publicada pela AFDL uma vez por ano, mandar para o P3, para o Observador, experimentar escrever e mandar para sítios. Em último caso, se num sítio publicar no mural do Facebook e eventualmente pode vir a ser partilhado. Acho que é mesmo importante escrever, isto se for para a imprensa escrita, obviamente, que é a que eu conheço melhor. Portanto, escrever e praticar através da escrita. A segunda é, quando já nos sentimos preparados com uma boa base, eu recomendo, depois de já ter escrito um bocado, começar a disparar e-mails. Seja da forma que o Simão recomendou, acho que é a mais eficiente, se não se sentirem confortáveis, da forma como eu fiz, que foi mandar e-mails para os e-mails gerais de 30 sítios diferentes e rezar que pelo menos um responda, porque o mais provável é que a grande maioria não responda. Eu pediste 3. A terceira dica, eu não sei, a grande dica é não focar num tipo, porque o jornalismo é uma coisa muito pouco constante e é preciso percebermos que é um trabalho mal pago em Portugal. Não só os estágios não são pagos, então, e o trabalho, mesmo falando em números, acho que mais vale. Uma pessoa que entra num jornal generalista, numa revista genérica em Portugal, da nossa idade, com o primeiro trabalho a tempo inteiro, vai receber próximo do salário mínimo. Não, pelo menos. Ok, isto depende de sítio para sítio, por exemplo, acho que no Observador acho que paga um bocadinho mais, no público talvez, não tenho certeza, mas em geral não é uma carreira próspera, não é um sítio onde se vem a rios de dinheiro. É preciso ter isso em conta quando se vai para jornalismo. Por outro lado, é possível entrar e sair. É possível fazer umas coisas no jornalismo, sair e fazer outras coisas, assessoria de comunicação. Depois temos que ter noção dos estigmas, porque não cai muito bem um jornalista ir fazer assessoria de comunicação, por exemplo, de um político, ou de um partido político, ou de uma organização política. Por isso, pronto, há estas questões, mas eu acho que, tendo isso em conta e, no fundo, conformando-nos com o facto de que não vamos ser milionários, que é um sonho de grande parte das pessoas que vai para a advocacia, pelo que eu percebo, acho que é bom com essa mentalidade e se pudermos tê-la no fundo. Eu, no meu caso, é assim, eu também já dei várias ideias do que eu acho que é aconselhável, mas pronto, a primeira vou repetir, só fazer a referência outra vez, é ser
cara podre é ter lata e é ir lá e falar e expormos a nossa situação. Porque uma conversa marca todo o rumo de uma carreira profissional. E eu, aliás, eu até digo mais, eu dou um exemplo prático. Eu não queria falar com o Ricardo. Eu estava com vergonha, eu achava que, pá, não vou falar com ele, ele vai achar que eu sou um puto estúpido. Até que tive um colega meu, pivô da SIC Notícias, que é o Augusto Madureira, e ele disse-me: olha, Simão, quem não chora não mama. E eu fiquei a rir-me, não sei o quê, é verdade e tal. E ele, não, Simão, podes achar que eu estou a brincar, mas se tu não for lá falar, daqui a uns tempos estás arrependido. E não só estás arrependido, como estás a ver a SIC, mas da televisão e não da redação. Pá, eu fiquei tipo, pá, este gajo tem razão. Tipo... E eles são todos muito simpáticos e sempre deram apoio, mas o Augusto em especial deu-me essa dica e eu fiquei tipo, pá, tem que ser. E pronto, e fui falar e mudou o caminho das coisas. Depois o segundo conselho que eu dou, eu acho que é um bocadinho à semelhança do que o João fez na vida dele. Foi fazer, currículos, mandar escritos, mandar ideias de artigos, etc, não sei o quê, mas se nós virmos que não temos uma possibilidade de ter publicações nossas, e eu não no caso do João, não sei se foi esse, o João teve a ideia do Crónico porque sim, porque quis, não é por ser rejeitado em lado nenhum, ele fez porque quis. Mas se nós sentirmos que não estamos a ter o devido valor em algum sítio ou que não estão a ser reconhecidos, criamos uma cena nossa. Mesmo que seja uma página de Instagram de comentário político, um blog sobre moda, uma cena de vídeo publicada no YouTube sobre a atualidade internacional, façam isso. Eu vou dizer uma coisa, eu no meu currículo, tirando um trabalho que nem foi trabalho, foi voluntariado, que tive numa rádio local, eu, a nível de comunicação, tinha o envio de textos para um jornal da Terra, tinha o podcast daí da faculdade, com a Nádia, e tinha mais o quê? Tinha um comentário futebolístico que fazia numa página de Instagram, antes dos jogos do Sporting. E na entrevista perguntaram qual era a minha experiência, e eu disse, eu não tenho experiência nenhuma, tenho isto aqui, e faço comentários de futebol numa página de Instagram, e tenho um podcast. Plot twist, foi a mim que me escolheram. As pessoas valorizam muito a procura também das coisas. Eu posso estar a ter um podcast que não é o podcast que tem melhor edição, não é o podcast que tem melhores meios, mas eu procurei esse podcast, eu procurei ter ideias novas e com os poucos meios que eu tinha, procurei fazer coisas diferentes. E é isso que as pessoas estão à espera também. É criatividade e é desenrasque, porque o desenrasque, sem dúvida nenhuma, que é a maior qualidade que nós podemos ter no jornalismo. E por fim, é a procura de constantes formações, de constante conhecimento. Eu, por exemplo, agora estou a tirar o mestrado ao mesmo tempo que estou a praticar jornalismo. Não sei definir muito bem qual é o plano A e o plano B. A mim perguntam, o plano B é jornalismo, o plano A é o curso. Ao contrário, não sei, é o que for, não sei mesmo. Mas, mesmo que eu não estivesse agora a estudar e estivesse a trabalhar, eu iria todos os dias procurar cursos de apresentação de diretos, cursos de telejornais, cursos de história, olha, por exemplo, como o João está a fazer, história ali mais do Médio Oriente e de África, ia procurar questões filosóficas, questões de ciência política, porque não é a nível de ter um currículo maior, é quanto mais nós soubermos, mais preparados estamos para o mercado de trabalho, seja em que área for. E então eu acho mesmo que os conselhos que eu deixo é ter lata, é ser criativo e é, sinceramente, procurar o máximo de conhecimento possível, porque é preciso, e na área do jornalismo também, é preciso um maior conhecimento, é preciso uma maior pedagogia e é preciso que os conteúdos de comunicação sejam mais informativos ainda, que retratem mais o mundo em que está à nossa volta, e isso faz com pessoas mais formadas, com maior conhecimento. E acho que assim conseguem ser melhores jornalistas e está para tudo. Conseguem ser melhores sociólogos, melhores antropólogos, melhores investigadores, melhores cientistas, melhores engenheiros, dá para tudo. E eu acho mesmo que é isso. Pronto. Sem Eu gostei dúvida. particularmente da ordem das profissões, desculpa, porque começaste por sociólogos e acabaste em engenheiros. Eu achei piada, mas queria só realçar isso. Garotos, muito obrigada por terem aceitado. Juro, eu acho que foi uma conversa incrível. Certeza vai ajudar muita gente lá em casa que também está pensando, que ainda, ou se calhar nem conhece ainda a área, mas que agora, a partir de agora, vai ser ali uma lâmpadazinha dentro da cabecinha delas. Muito obrigada por terem aceitado o convite, por terem estado aqui conosco. Enfim,
Vocês já me inspiram imenso e de certeza que inspiraram muito quem está lá em casa. Obrigada a você de casa por estar assistindo, por ter assistido até o final. Deixem o vosso like, se inscrevam no canal. E é isso. Até o próximo vídeo.